Fala pessoal, beleza? Na aula de hoje nós vamos aprender o nó de color. O que o nó de color faz? Como o próprio nome diz, é o nó de cor. Ele colore a peça 3D. Mas o nó de color, ele não é uma textura realista, ele não é um material realista. O que é uma textura realista ou material realista? É um tipo de sombreamento que é colocado sobre a superfície 3D da peça 3D, que imita algo da realidade do nosso mundo real. E este material realista, ele reage ao meio ambiente. Ele reage à luz, reage à sombra, ele pode ser transparente, ele pode emitir luz, ele pode também ser espelhado ou não, ele pode ser fosco, ele pode ser material, ele pode ser plástico, ele pode ter autorrelevo, ele pode ter uma ilusão de ótica que gera um autorrelevo, ele pode ter uma ilusão de ótica, algum tipo de detalhe que gera algum tipo de efeito de profundidade. E o nó de color não tem nada disso. O nó de color apenas põe cor. Então o que é o nó de cor? O nó de cor. Só isso. É um nó que colore. Ele não reage ao meio ambiente. É uma cor simples que é chamada dentro do software 3D de coloração por atributo. Tá? Então vamos entrar aqui. Como esse nó ele não é uma textura, então ele não é usado. O nó de textura é outro nó, é um outro nó à parte, que é preciso uma aula à parte, que é um tipo de sombreamento. Esse tipo de coloração do nó de cor, eu particularmente nem chamo ele de sombreamento. Tá? Ele é o que? O nó de cor, o que é? Um nó de cor. Eu não tenho outra explicação. É um nó que colore. O que ele faz? Colore. Só isso. É uma coloração simples. Vou apertar aqui Tab. Vou apertar aqui Esfera. A esfera está aqui, letra G. Tab. Vou digitar aqui Color. Color 1. Então eu venho aqui, olha só. O painel dele é simples. Nesse Group Type aqui eu não vou mexer, tá? No Class aqui eu vou mexer no Point, no Primitive e no Vertex. Inclusive, nessa aula deve ficar mais clara a diferença entre ponto e vértice. Ou seja, o nó de color, ele reage sobre face, pontos e vértice. Não se colore por aresta. Aresta são as linhas. Então eu venho aqui nessa cor branca aqui, ó, e simplesmente clico aqui e aqui aparece um outro painel com as cores. Então é só vir aqui e selecionar as cores, criar as cores aqui. Aqui está o hexadecimal, a cor hexadecimal que você vai trazer de um outro software, caso você deseje. Então vamos deixar aqui, olha só, no ponto. Eu vou mudar aqui do ponto para primitiva, não aconteceu nada. E para vertex também aconteceu nada. Por quê? Porque quando eu venho aqui e seleciono o grupo, quando eu venho aqui e não seleciono o grupo, simplesmente jogo um nó aqui, o grupo aqui está zerado, tudo que a gente faz no Houdini, ele faz por grupos, né? Se eu seleciono uma face aqui, S, venho aqui, ó, seleciono uma face, aperto o Tab aqui e seleciono Color, por exemplo, ele vai colorir só essa face. Mas só que como eu não selecionei nenhuma face, nenhum ponto, nenhum vértice, ele está colorindo tudo. Ele está colorindo todas as faces, todos os pontos e todos os vértices. Por isso que não faz diferença. Agora, se eu vier aqui, ó, primitiva,
mudo aqui para primitiva. Venho aqui em grupo. Aqui eu venho aqui e seleciono, ó, primitiva, 91. E aperto Enter aqui, ó. Observa que agora o grupo 91. Ele está colorindo só a face 91. Então, se eu vier aqui mudar a cor, ele vai mudar só a cor da face 91. Agora eu vou vir aqui, ó, vou mudar para cá, para a cola número 2. E vou mudar aqui, olha só, de primitiva, vou colocar ponto. E aqui, ó, como que tá? Aqui tá como primitiva, ele mudou aqui de primitiva para primitiva, né? Vou aqui de ponto para ponto. Aqui. Agora eu vou vir, ele está selecionando o ponto 91, né? O que parece aqui. Eu venho aqui, ó, vou selecionar este ponto aqui, está selecionado o ponto. Qual que é este ponto aqui? 92. Venho aqui e aperto Enter. Então, olha só, tem uma diferença agora entre a gente. Vou colocar o mesmo número. Aqui está 91, aqui eu vou pôr 91 também. Então agora tem uma diferença entre colorir a face 91 e colorir o ponto 91. Quando a gente colore somente um ponto, ele gera um degradê, tá vendo? Ele gera uma cor que sai do ponto e ele sai devagar até chegar mais ou menos na metade. E agora eu vou duplicar aqui e vou colorir um vértice para que você possa entender agora, ó, a diferença. Vou deixar aqui 91 mesmo. Vou mudar aqui para vértice e vértice. Vou selecionar o vértice. Ele selecionou 4 vértices. Vou selecionar, é porque ele selecionou de alguma forma aqui 4 vértices. Vou selecionar só esse vértice aqui. Então, o que é o vértice? O vértice é um pontinho que está na beiradinha da face. Para que serve isso? É do software. Eu não sou o inventor do programa. Então, eu não sei te explicar por que tem esse pontinho, né? Que tem um ponto que a gente manipula. A gente manipula as faces, as arestas, que são as linhas, e os pontos. Os vértices no Houdini, diferentemente dos outros softwares, é esse círculozinho aí, o cor-de-rosa, que está na quina da aresta. Para que isso serve? Isso serve para, por exemplo, que eu sei, para direcionar as normais. Se tem outra aplicação, aí eu não sei. Eu não sei tudo, né? Eu estou aprendendo. Estou dividindo apenas o que eu sei, o pouco que eu sei. Mas ele tem aplicação, existe uma função da contagem de vértices no software. Então eu venho aqui, aperto Enter, olha só a diferença. Aqui eu colori só esse vértice. Qual que é esse vértice aqui? Ó? Ele colocou esse número aqui. A contagem de vértice dele é diferente. Então, se eu seleciono ponto, se eu seleciono uma face, ou um ponto, ou um vértice, ele vai dar uma coloração diferente. Se é tudo, venho aqui, coloco color aqui, ó, color. Aqui o grupo está todo, né? Tá todo mundo. Eu venho aqui e mudo aqui para essa cor. Se eu mudar aqui para primitiva, ponto e vértice, não vai fazer diferença, porque ele está colorindo todas as faces. Primitiva aqui por Houdini e face a mesma coisa, tá? Neste caso. Ele está colorindo aqui, se eu mudar, né, para primitiva, face, primitiva e vértice, para todos não vai fazer alteração, porque ele está colorindo todas as faces, todos os pontos e todos os vértices. Por isso que
aqui visivelmente no nosso olho não faz diferença. Mas ele vai ter uma diferença quando a gente muda para random. Random significa aleatório. Quando eu mudo aqui para aleatório, você vai ver toda a diferença e você vai entender aqui também. Aqui, anteriormente, a cor estava sólida, né? Uniforme para todas as faces. Agora no random não, aqui tem o seed, que na minha tradução livre é semente ou alimentar. Você consegue alterar aqui todas as cores das faces de forma diferente. Aqui ele vai até número 10.000 e você pode aumentar também se você quiser. E ele ainda está float ainda, ou seja, número decimal. E aqui você pode achar o que te agrade. Se você muda aqui para pontos, olha só, ele está colorindo todos os pontos de forma aleatória. Tá vendo aqui ó, o azul aqui, esse azul aqui, o amarelo aqui, o azul aqui, o rosa, o verde. Você consegue entender a coloração aleatória melhor após essa explicação. Se eu venho aqui para vértice, olha só, vou mudar aqui de forma aleatória. Então veja bem, olha a diferença. Ele coloriu esse vértice aqui de rosa, ele coloriu esse vértice aqui de verde, ele coloriu esse vértice aqui que também parece que é de verde, ele coloriu esse vértice aqui de verde, esse daqui de rosa, esse aqui de azul, esse aqui de roxo, esse aqui de rosa, esse aqui uma cor mais clara, aqui uma cor mais clara, esses dois vértices aqui são com cores bem parecidas. Esse vértice aqui está verde, esse aqui está mais azulado. Então é isso. Espero que tenha ficado claro agora a diferença entre pontos e vértices. Nessas outras coisas aqui eu não vou mexer, tá? Se você quiser mexer aqui no Bounding Backs, no Wrap for Attribute e Render for Attribute, pode mexer também, mas você não vai saber mexer, não vai saber entender neste momento, tá? E lembrando que o Node Color, ele não vai reagir, ele não tem estrutura, características para reagir ao meio ambiente que eu criar aqui. Se eu colocar uma lâmpada aqui, uma iluminação no futuro, quando a gente for mexer com renderização, ele não vai reagir a essa iluminação, ele não vai emitir brilho, ele não vai ser espelhado, ele não vai ser fosco, ele não vai poder ser metálico, ele não vai poder ser plástico. Ele é um nó de cor. Não tenho outra explicação, não tenho o que dizer sobre ele. Eu tenho muito o que dizer sobre sombreamento realista, sobre um material realista, sobre uma textura PBR. Sobre o nó de cor, não tenho nada a falar sobre ele, a não ser que você tem que entender que ele apenas colore. É uma coisa simples, chamada dentro do software por atributo. Beleza? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e até breve.